Deus, glória a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Deus é fiel e maravilhoso nas nossas vidas, irmãos. Quero convidar toda a igreja, sem perda de tempo, né? Para nós abrirmos em Lucas capítulo 24, Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, mas eu vou falar a verdade, pastor Elisângelo, não estou pensando nem pregar mais hoje, estou pensando em ir direto para Santa Ceia do Senhor, né? Porque a palavra, irmãos, que Deus nos deu nessa noite, é justamente a palavra que a pastora Elisângela trouxe aqui, né, na oportunidade. Os discípulos no caminho de Emaús, para mostrar como que Deus confirma a palavra nessa igreja, né, irmãos? Estamos ligados num só Espírito, então não vem do nosso entendimento, vem do Espírito Santo do Senhor, toda a direção que Ele tem dado aqui nessa igreja. Então, como os irmãos já agradeceram, eu quero estar agradecendo também, pelo que Deus fez hoje na parte da manhã. O batismo dos irmãos foi algo lindo, foi algo maravilhoso, foi algo que nós nos enchemos da presença do Espírito Santo ali naquele lugar. E é o fruto, né, irmãos? O fruto que Deus tem dado aí através deste ministério. Lucas, Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 24. Vamos ler por enquanto somente o versículo 30, onde a palavra do Senhor diz: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Vou repetir mais uma vez. Diz assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Amém? Os irmãos já podem se sentar nessa noite, sempre com o coração grato ao Senhor, porque Deus é fiel e as suas misericórdias duram para sempre. Nós vamos procurar ser bem objetivos, né? Temos que ministrar a ceia do Senhor nessa noite também, mas Deus nos deu essa palavra, irmãos, durante essa noite, durante a madrugada, pedindo a Deus aí confirmação na semana, e durante a madrugada Deus confirmou essa palavra. Porque o que aconteceu de madrugada? Hoje às 3 horas da madrugada, estava até falando para os irmãos aqui na preparação do batismo, hoje quando deu 3 horas da madrugada, eu tive ali um sonho, né? E eu creio que esse sonho foi ali algo, um aviso de Deus, um alerta de Deus. Primeiro eu sonhei que um amigo meu, este amigo ainda está no mundão, este amigo ainda não está na presença do Senhor, né? Mas eu oro pela vida dele ainda, conheço ele desde que eu era menino. E eu tive um sonho com ele ali, que chegava uma mulher e feria ele com espada. Atravessava ele com espada, né? E ali eu percebi que era algo ali que Deus estava mostrando, alguma traição, né? Alguma traição para cima da vida dele. E ali quando eu sonhei, essa parte do sonho, logo depois, o sonho já me transportou lá no sonho, Deus já me transportou para outro lugar, como se eu estivesse no quarto, e neste quarto eu estava ali pronto para pegar no sono, para me deitar e dormir, mas aí eu estava sentindo uma presença muito forte, mas uma presença maligna naquele quarto. Eu não me recordo exatamente se o quarto era lá em casa ou se era outro lugar que Deus estava querendo me mostrar, né? Não lembro dos sonhos em todos os detalhes, mas eu lembro da parte mais forte. E nesse quarto estava ali um demônio em forma de criança. Era um demônio em forma de criança, irmãos. Vinha para perto de mim, né, como uma criança inocente, mas na hora que eu bati o olho eu já percebi que era um demônio. E na hora que eu percebi que eu senti aquela presença maligna, aí nos sonhos eu já comecei a dizer: saia em nome de Jesus. Comecei a clamar pelo sangue de Jesus. Comecei a falar no sonho: sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Quando eu falei a terceira vez, sangue de Jesus tem poder, eu acordei. E quando a gente acorda, né, sentindo aquele susto, né, a gente se assusta, né? Acorda suado, assustado. E ali na mesma hora eu percebi que era algo que Deus estava querendo me mostrar. Já comecei a apresentar a vida do meu amigo. Senhor, se há alguma traição, se há algum laço de morte, laço de destruição, que o Senhor vai agora anulando em nome de Jesus Cristo, que o Senhor corte todo o laço. E aí na mesma hora que eu estava orando, repreendendo tudo isso, aí, irmãos, minha esposa estava orando lá na sala e eu não sabia. Olha que interessante, né? Minha esposa estava orando lá no propósito dela na sala e Deus já estava me dando esse sonho. E ali quando eu terminei de orar, repreender,
Aí minha esposa abre a porta do quarto e entra lá no quarto desse jeito assim, irmãos, entra no quarto. Com a cachorrinha no colo. Não dava para enxergar direito, né? Mas já estava ali uma certa claridade, que na casa do vizinho lá, não sei se a luz estava acesa, estava uma certa claridade, mas quando ela abriu a porta deu para enxergar o vulto. E ela entrou dentro do quarto desse jeito assim. Eu falei, sangue de Jesus tem poder de novo. Mas irmãos, aí na mesma hora eu bati a mão assim, ó, é minha esposa que está orando. Me arrepiei todo. Então percebe, irmãos, como é que é Deus? Minha esposa orando e ela falou, ó, William, eu estou orando para Deus repreender todo o mal, vai ter o batismo. Já apresentei o batismo. E eu tinha feito um propósito com Deus, de acordar às 5h10 da manhã, porque minha filha ia trabalhar hoje também. Aí eu fiz um propósito com Deus, falei, Deus, eu vou acordar às 5h10, quando eu acordar às 5h10, eu já começo a orar e já fico esperando da hora de eu levar minha filha na parada. Irmãos, mas quem disse que eu dormi depois disso? Não dormi mais, né? E ontem, era interessante que ontem eu estava assim meio preocupado, falei, Senhor, amanhã tem que ministrar o batismo, é uma responsabilidade muito grande, tenho que dar uma relida na apostila, né? Já tinha lido, mas tinha que reler de novo a preparação do batismo. Tenho que estudar a palavra e tenho que ler o meu plano bíblico. Tudo isso eu tenho que fazer amanhã. Tenho que levar minha filha na parada e tenho que pegar minha filha lá na Asa Norte. Falei, Deus me dê graça. Será que eu vou conseguir? Aí, irmãos, eu não dormi mais, né? Passei a madrugada toda sem dormir. Orei a Deus e quando ali parei de orar, já peguei a Bíblia, já li meu plano, li a apostila e depois li essa palavra que eu vou trazer aqui hoje. Então, irmãos, Deus, Ele provê todas as situações, né? Quando nós pensamos que não vamos conseguir com as nossas forças, Deus, Ele nos dá força, irmãos. E aí, durante o dia, teve o batismo, foi uma bênção do Senhor, levei minha filha na parada, depois peguei minha filha de novo, mas aí é como eu sempre falo com minha esposa, falo, ó, quando tem umas obras assim, é bom a gente orar agora para repreender toda a retaliação do inimigo, porque o inimigo não fica satisfeito, vem retaliação, né? Aí já começa a aparecer impedimento para os irmãos irem para a igreja, então nós temos que estar orando, irmãos. Eu peço oração para os irmãos nessa semana, para que Deus repreenda todo impedimento, porque a obra foi linda e o Satanás não tem poder de destruir essa obra, irmãos. Então, entrando aqui na palavra, os discípulos no caminho de Emaús, eu quero intitular essa palavra, irmãos, quero colocar aqui como título dessa palavra, não volte atrás, Jesus está do seu lado. Não volte atrás, porque Jesus está do seu lado. Aqui, irmãos, no contexto dessa palavra, vai dizer que Jesus, ele já tinha sido crucificado. Ele já tinha sido morto e ele já tinha ali ressuscitado ao terceiro dia. No mesmo dia que ele ressuscitou, este relato aqui que a Bíblia está trazendo para todos nós, este relato aconteceu no mesmo dia que ele ressuscitou. A Bíblia vai dizer que quando ele ressuscitou, as mulheres foram até o túmulo de Jesus para ver, né, para visitar Jesus, e até mesmo porque José de Arimateia tinha pedido o corpo de Jesus para estar ali velando o corpo de Jesus, né? Então, meus irmãos, quando José de Arimateia pediu para velar o corpo de Jesus, as mulheres queriam ir até o túmulo para preparar o corpo de Jesus, para estar ali ungindo, né, o corpo de Jesus, para estar preparando o corpo de Jesus, para que Jesus pudesse ter ali um velório, né, mais digno do que ele tinha sido ali sepultado e enterrado. Então essas mulheres foram ao encontro do túmulo de Jesus, mas quando chegaram lá, a pedra já estava removida, havia um anjo ali que apareceu naquele lugar, e quando o anjo apareceu naquele lugar, o anjo disse para as mulheres, o anjo falou, olha, ele não está aqui, ele ressuscitou. Agora você vá e vai avisar os outros discípulos que ele ressuscitou. E diga para os discípulos irem para Galileia, que lá na Galileia eu vou me encontrar com eles. Então preste atenção nessa promessa, né? Fale para os discípulos irem para Galileia, que lá na Galileia eu vou me encontrar com eles. Então no mesmo dia, vai dizer que essas mulheres ficaram ali impressionadas, foram avisar para os discípulos, mas aí nós chegamos nessa passagem, onde os discípulos estavam caminhando ali, com destino à cidade chamada Emaús. Uma cidade que se encontrava a 11 quilômetros de Jerusalém, meus irmãos. Agora note uma coisa interessante, os outros discípulos, eles estavam em Jerusalém. Esses dois discípulos, que a Bíblia não cita o nome de um, só cita o nome de outro, que é Cleopas, esses dois discípulos não estavam indo a caminho de Jerusalém. Na verdade, esses discípulos estavam voltando para a sua cidade natal, que se chama Emaús. Então, no lugar deles irem para Jerusalém,
que era o lugar da promessa, eles estavam indo para Emaús. Ou seja, eles estavam voltando atrás. Eles estavam retrocedendo. Porque, irmãos, a Bíblia relata que Jesus, ele teve ali diversas aparições. Jesus apareceu várias vezes para os discípulos ali. Uma das aparições foi em Jerusalém. Teve uma aparição de Jesus também que foi em Betânia, que fica a 3 quilômetros de Jerusalém. E outra aparição que Jesus prometeu para os discípulos era na Galiléia, que ficava a 126 quilômetros de Jerusalém, mas era o lugar da promessa. Mas no lugar desses discípulos irem de encontro à promessa, eles estavam voltando atrás. Não é assim muitas vezes nas nossas vidas? Muitas vezes nas nossas vidas, Deus nos direciona, Deus nos manda ir a uma certa direção, e no lugar da gente ir na direção de Deus, irmãos, a gente quer fazer o caminho contrário. Muitas vezes nós queremos fazer o caminho de volta. Muitas vezes Deus nos manda ir para um lugar e nós vamos para o caminho contrário da onde Deus nos mandou. E quando nós vamos para o caminho contrário da onde Deus nos mandou, acontece que a gente se distancia cada vez mais da promessa. Deus, ele fala: meu filho, minha filha, vai por aqui, que este é o caminho que vai te levar à bênção, este é o caminho que vai te levar para você tomar posse da promessa. Mas muitas vezes nós perdemos a fé, muitas vezes nós nos tornamos incrédulos, muitas vezes nós até desanimamos. Aqui vai dizer que esses dois discípulos, eles estavam conversando no meio do caminho, e aqui vai dizer que eles estavam desanimados, eles estavam desacreditados, porque já era o terceiro dia, e Jesus Cristo tinha prometido que ia ressuscitar no terceiro dia, mas justamente no terceiro dia, eles já tinham perdido a esperança, eles já tinham perdido a fé, eles estavam incrédulos. Então eles começaram a conversar sobre tudo o que estava acontecendo. Aí sabe o que aconteceu? Jesus apareceu do lado deles. E Jesus apareceu do lado deles e fez uma pergunta. Jesus perguntou para eles: o que aconteceu? Eu acho interessante essa pergunta, porque os discípulos estavam ali falando uns com os outros, um com o outro, né, do problema que eles estavam passando. E Jesus, ele quis saber o que os discípulos estavam passando, o que os discípulos estavam sentindo. Sabe o que isso nos ensina? Que Jesus, ele se preocupa comigo. Jesus, ele se preocupa com você. Jesus, ele quer saber o que está passando na sua vida. Jesus, ele é onisciente. Ele está em todo lugar. Ele conhece todas as coisas. Ele é onipresente, ele está em todo lugar. Ele é onipotente, ele possui todo o poder. Agora, mesmo Jesus sabendo de todas as coisas, ainda assim, ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir o seu relato. Ele quer ouvir você dizer o que você está passando. Ele quer ouvir você dizer qual o problema que você está enfrentando. Então, quando Jesus perguntou para os discípulos o que tinha acontecido, aos discípulos disseram, um dos discípulos disse a Jesus: será que só você em Jerusalém é que não sabe o que aconteceu ainda? Todos já sabem o que aconteceu, só você que não sabe o que aconteceu? Você não sabe que Jesus, um profeta, poderoso em palavras e poderoso em obras, foi crucificado? Mataram Jesus? Você não sabe disso? Aí, irmãos, isso quer dizer o quê? Que os discípulos, eles estavam incrédulos na própria palavra, na própria escritura, porque Jesus, antes de morrer, já tinha dito várias vezes como que ele ia morrer. Ele falou: importa que o Filho do Homem seja entregue aos sacerdotes, entregue às autoridades. O Filho do Homem vai ter que padecer uma morte, vai ter que padecer uma morte de cruz, mas ele vai ressuscitar no terceiro dia. Então Jesus já tinha dito o que ia acontecer. Os discípulos eram crentes, os discípulos eram cristãos, os discípulos conheciam a palavra, mas mesmo assim não estava crendo na palavra. Então, os irmãos, note que não basta, irmãos, a gente apenas conhecer a palavra. Não basta, muitas vezes, a gente só ser cristão, ser crente, frequentar a igreja. Se a gente não tiver fé, isso não está adiantando muita coisa. Porque os discípulos conheciam. O próprio Jesus Cristo falou o que ia acontecer. Eu não sei se eles tinham esquecido das promessas de Jesus, ou se eles não estavam acreditando, se tornaram incrédulos. O certo é que eles estavam pensando que Jesus tinha morrido e que não tinha mais jeito. Aí Jesus falou: como que pode vocês ser tão duros de corações e tão difícil assim de entender as coisas? É só vocês lerem os profetas, os salmos, é só vocês lerem a lei. A lei, os salmos e os profetas apontam sobre mim. A lei, os salmos e os profetas já diziam
que era necessário o Filho do Homem padecer uma morte para ressuscitar no terceiro dia. E ali Jesus começou a pregar a palavra para eles. Quando Jesus começou a pregar a palavra para eles, chegou a um certo ponto que Jesus ele já estava ali se despedindo dos discípulos. Quando Jesus foi se despedir dos discípulos, os discípulos disseram assim: não vá agora, entre conosco na nossa casa, venha conosco cear conosco. Aí vai dizer que Jesus, ele entrou naquela casa e Jesus, ele foi e partiu o pão. Essa parte é uma parte interessante, porque os discípulos, irmãos, quando eles estavam ali incrédulos, eles chegaram até a falar com Jesus assim, eles falaram: e a gente achava que Jesus, ele ia ser o Redentor de Israel, que ele ia remir Israel. Ou seja, irmãos, os discípulos esperavam que Jesus viria reinar nessa terra, destituir o governo romano e instituir o seu reino nessa terra, neste mundo terreno. Só que Jesus já tinha dito também: o meu reino não é deste mundo, o meu reino é um reino espiritual. O reino dos céus não vem com visível aparência, ninguém pode dizê-lo ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino dos céus está dentro de vós. Só que eles estavam esperando por Jesus somente nessa terra. A palavra do Senhor diz: se nós esperarmos por Jesus somente nessa terra, nós somos os mais miseráveis que existimos. É por isso que muitas pessoas desanimam. É por isso que muitas pessoas estão tristes, cabisbaixas, desanimadas, frias na fé. Porque muitas vezes fica esperando só coisas terrenas, só coisas dessa terra. E quando não acontece, as pessoas param de crer, as pessoas param de acreditar. Quando eu olho para o estado de espírito desses discípulos, eles estavam decepcionados. Eles pensavam: tudo aquilo que foi dito sobre Jesus não aconteceu, não era verdade. Eles tinham perdido a esperança. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas desanimadas, irmãos. Jesus Cristo está voltando. A Bíblia fala que os sinais já estão todos aí. A Bíblia fala que as guerras vão aumentar, as pestes vão aumentar, irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai, doenças, terremotos, tudo de ruim vai começar a acontecer cada vez mais. Essas coisas elas vão se intensificar. Sempre aconteceram, mas elas vão se intensificar. E se a gente não buscar uma força de Deus, a gente não sobrevive. A gente volta para trás, a gente desiste. Quantas pessoas estão saindo da presença de Deus? Quantas pessoas estão deixando a comunhão? Quantas pessoas estão deixando a igreja e indo para o mundo, irmãos? Estão voltando atrás. Hoje nós falamos para os irmãos que se batizaram, né? Hoje vocês começam uma nova caminhada. Essa caminhada não é uma caminhada fácil, nós não podemos enganar ninguém. Não é uma caminhada fácil, o caminho é estreito, o caminho é espinhoso. Mas nós não podemos desistir. Vocês não podem voltar atrás. Vocês não podem praticar o que vocês praticavam antes. Vocês não podem voltar para o lugar da onde Jesus tirou vocês. O caminho é para frente, irmãos. Nós temos que prosseguir para o alvo. O caminho da bênção não é retroceder. A Bíblia fala: o justo viverá pela fé. Mas se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então nós temos que buscar a presença do Senhor mais intensamente. Nós temos que buscar mais fervor espiritual. Nós temos que buscar mais ânimo. Como eu falei, hoje o dia não foi muito fácil não, né? Foi um dia corrido, foi um dia apertado. Eu até falei: Deus, eu até agradeço por eu ter essa responsabilidade, né, de estar tomando conta ali junto com os irmãos da igreja, ter que ministrar a Santa Ceia, ter que pregar a palavra. Eu até agradeço, porque se eu não tivesse essa responsabilidade, irmão, será que eu não estaria relaxado também não numa hora dessa? Será que eu não poderia estar em casa falando assim: hoje foi um dia cansativo, hoje o dia foi duro, então vou ficar em casa, hoje eu estou muito cansado para ir para a igreja. Então, irmãos, tem muitas pessoas que estão perdendo o vigor espiritual, tem muitas pessoas que estão perdendo o ânimo e tem muitas pessoas que estão voltando atrás. Quando Jesus disse que ia embora, os discípulos falaram: não, Senhor, fica aqui mais um pouquinho, entre conosco para dentro da nossa casa. Aí Jesus entrou, e quando Jesus entrou, aqui no versículo 30 vai dizer, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Olha só que interessante, os discípulos ainda não estavam reconhecendo Jesus, mas Jesus fez algo ali que era ali familiar para os discípulos. Jesus, ele pegou o pão,
Ele partiu o pão e ele distribuiu para os discípulos. Quando ele distribuiu para os discípulos reconheceram e os olhos dos discípulos foram abertos. Porque Jesus já havia feito isso antes de ser crucificado. Já havia partido o pão com os discípulos. Então eles lembraram e reconheceram Jesus. Irmãos, hoje nós vamos partir o pão e hoje nós vamos distribuir o pão para todos vocês que são discípulos de Jesus também. Então hoje nós vamos fazer um ato profético, que quando a gente partir este pão, nossos olhos possam ser abertos. Se você perdeu alguma esperança na sua vida de que algo que era para acontecer não aconteceu, se a sua esperança morreu, algum sonho seu morreu, nessa noite Jesus vai abrir os seus olhos e vai te dizer: a promessa ainda continua de pé. Não desista e não volte atrás. Você só não pode voltar atrás. Tinha pessoas que antes louvavam, não estão louvando mais. Tinha pessoas que pregavam, não estão pregando mais. Tinha pessoas que frequentavam os cultos, não frequentam mais. O perigo de voltar para trás. Então, quando os discípulos reconheceram Jesus, a Bíblia me ensina que o ânimo deles mudou. No começo, eles estavam tristes. No começo, eles estavam desanimados. Mas quando eles reconheceram Jesus, eles voltaram a se animar, eles voltaram a se alegrar, irmãos. Muitas vezes nós desanimamos porque nós perdemos a fé, perdemos a esperança, achamos que as promessas não vão se cumprir. Irmãos, Jesus, ele sempre está do nosso lado. Tem dia que nós estamos cheios de vigor, é ou não é verdade? Mas tem dia que nós estamos mais desanimados. Mas, irmãos, não importa. Quando você está cheio de vigor ou quando você está desanimado, Jesus está do seu lado da mesma maneira. Jesus prometeu nunca nos abandonar e nunca nos desamparar. Que essa promessa nos faça caminhar. Porque eles estavam indo para Emaús, mas depois que eles reconheceram Jesus, vai dizer que eles foram de encontro aos outros 11 discípulos que estavam reunidos, que estavam em comunhão. Olha aqui no versículo 33, ó. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Quando eles abriram os olhos espirituais, eles voltaram imediatamente para Jerusalém. Ou seja, irmãos, eles não perderam tempo. Eles voltaram para o caminho da promessa. Eles voltaram para o caminho da bênção. Então, às vezes, Jesus ele renova o nosso ânimo. Às vezes, Jesus ele renova a nossa fé. E muitas vezes ainda nós somos vagarosos para voltar para a posição que Deus quer, irmãos. Nós não podemos perder tempo porque nós não sabemos o dia de amanhã. Eu tenho orado pelos obreiros, tenho orado pelos varões, pelas varoas, orado pelos obreiros. Porque muitas vezes nós vemos os obreiros, irmãos, desanimando da obra. Às vezes nós vemos os obreiros no lugar de avançar, retrocedendo. No lugar de colocar mais a mão no arado, às vezes estão tirando a mão do arado. Estou falando no geral. Não estou falando só do ministério segundo o coração de Deus. Eu estou sempre ouvindo pregações, ouço pregações de outras rádios também, que eu gosto de ouvir rádio, pregação evangélica. Então eu vejo o relato das igrejas em geral. Muitos obreiros, no lugar de avançar, estão retrocedendo. Isso é um perigo. Então quando eles voltaram para Jerusalém, isso quer dizer o quê? Que eles voltaram para comunhão. Temos que orar para aqueles que saíram da comunhão, irmãos, retornar para a comunhão, para o corpo de Cristo. É a comunhão que nos dá força. Eu agradeço cada irmão, cada obreiro, cada criança, cada jovem, que Deus tem levantado neste lugar. Cada obreiro, cada pastor, cada diaconisa, cada missionário, que Deus tem levantado. Agora hoje eu quero fazer um agradecimento especial também para esses jovens do grupo de louvor. Porque esses jovens no grupo de louvor, eles chegaram hoje aqui 2 horas antes. Falou: pastor, hoje é Santa Ceia, então nós temos que ir para a igreja às 5 horas da tarde, nós temos que ir para a igreja. E os irmãos percebem, a igreja aqui no começo, a gente começa orando, louvando o hino da harpa. Então, quando começa o culto, começa ali já aquela batalha espiritual. Porque nós queremos adorar, nós queremos dar lugar para o Espírito Santo, mas o inimigo não quer que o culto seja uma alegria. O inimigo quer te ver triste, o inimigo quer te ver com a boca fechada, o inimigo quer te ver sem você dar glória a Deus. Mas você não pode dar esse gostinho a ele. Quando você sentir o desânimo no coração, pensar assim: Senhor, eu estou tão desanimado que eu não vou dar glória não, hoje eu não estou bem. Irmãos, aí que você tem que dar glória mesmo. Você tem que falar: ô glória. Irmãos, para o inimigo bater em retirada.
O seu glória a Deus é que vai expulsar os demônios da sua vida. Às vezes nós pensamos, Senhor, hoje eu tive um dia difícil, briguei com o esposo, briguei com a esposa, briguei com a mãe, com o irmão, com o cachorro, com o papagaio, não sei. Não estou bem. Vou ficar lá na igreja, vou ficar no meu cantinho, ninguém mexe comigo. Você acha que ninguém vai mexer contigo? Irmãos, o diabo, ele anda ao redor, bramando como leão, caçando a quem possa tragar. E quem ele vai tragar? Aqueles que estão com o coração duro, com o coração fechado. Aqui fala, os discípulos, eles não estavam enxergando Jesus do lado deles. Por que eles não estavam enxergando Jesus do lado deles? Porque o coração já estava ali endurecido. Eles estavam incrédulos. A incredulidade na Bíblia, o coração duro na Bíblia simboliza o quê? A incredulidade. Não é só que você está com raiva, não. O coração duro simboliza a incredulidade. Porque coração está ligado com a mente. E na Bíblia, a Bíblia nos ensina que nós não enxergamos o mundo espiritual com os nossos olhos físicos. Nós enxergamos o mundo espiritual com a mente. A Bíblia não fala? O Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não vejam o brilho do Evangelho. Então, no mundo espiritual nós enxergamos com a mente. A Bíblia fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar, ou seja, para que vocês possam enxergar a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Não vamos deixar o Satanás nos oprimir, irmãos. Não vamos deixar o Satanás cegar o nosso entendimento, não. Jesus está do nosso lado. Olha que coisa interessante, aqui vai dizer que quando eles reconheceram Jesus, os olhos deles se abriram, aí vai dizer que Jesus sumiu da frente deles. Aí eu parei para pensar, eu falei, Senhor, como é que pode? O Senhor estava o tempo todinho do lado deles, pregando para eles, falando com eles, animando eles, falando que eles tinham que voltar a crer na palavra, a crer na promessa, que a promessa ia se cumprir. E na hora que os olhos deles se abrem, o Senhor some? Como é que é isso? Sabe por quê, irmãos? Porque quando os olhos deles espirituais abriram, eles não precisavam mais enxergar Jesus fisicamente, porque eles já estavam enxergando espiritualmente. Hoje em dia nós não enxergamos Jesus fisicamente, mas nós enxergamos pelos olhos da nossa fé. Às vezes nós esquecemos que Ele está do nosso lado. Às vezes nós esquecemos que Ele está presente. Muitas vezes o pregador fala assim, irmãos, Jesus está presente aqui neste lugar. A gente dá um glória a Deus. Mas será que esse glória a Deus saiu do fundo do coração, do fundo da alma, ou a gente deu um glória a Deus só por dar mesmo? Quando o pregador fala, ó, Jesus está do seu lado, toma posse, irmãos. Abrace Jesus. Certa vez eu estava lá em casa, tinha passado um dia difícil, né? Tinha ido para o culto. Eu creio que eu recebi uma seta no culto, era novo convertido. Recebi uma seta, fui para casa triste. Os irmãos tudo alegre, dando lugar para o Espírito Santo, aquela coisa toda. E eu recebi uma seta lá no culto, irmãos, que eu voltei para casa, foi angustiado. Voltei triste, angustiado, falei, que negócio é esse? Todo mundo lá na maior alegria, eu volto angustiado. Uma seta, novo convertido, né? O diabo é sujo. Eu cheguei lá em casa triste, minha esposa, William, eu venho jantar. Falei, vou jantar não. Fiquei birrento. Fiquei emburrado. Falei, não vou jantar não, não estou bem não. Não estou bem, não vou jantar não, não estou com fome não, não quero comer não. Irmãos, fui para minha casa, sentei na cama, não estava tendo força nem para ficar sentado. Falei, vou deitar. Dei para ficar sentado, eu estava tendo força, irmão, para assistir televisão. Falei, vou deitar. E pá, deitei. E aquela angústia, aquela coisa apertando meu coração. Falei, está repreendido. Sabia nem orar direito, mas falei, Senhor, eu ouço os pregadores tudo falando que o Senhor está conosco todos os dias. Eu ouvi o pregador falando hoje que o Senhor nunca nos abandona. Aí eu comecei a orar, comecei a clamar a Jesus. Falei, Senhor, eu creio, estava deitado, não conseguia nem me botar de joelho, nem ficar sentado, nem nada, estava deitado. Eu falei, Senhor, eu creio que o Senhor está presente aqui neste quarto. E eu creio que o Senhor pode deitar aqui do meu lado. Eu falei, Jesus, deita aqui do meu lado. Irmãos, na mesma hora que eu falei para Jesus deitar do meu lado, eu senti aquele calor do Espírito Santo. Eu senti aquela presença, sabe aquela presença que faz você se arrepiar e chorar? Eu senti uma presença que me fez me arrepiar e chorar. Costumo falar para os irmãos, né? Eu não tenho muito cabelo não, mas quando eu sinto a presença do Espírito Santo, parece que até meus cabelos se arrepiam. Então, irmãos, comecei a chorar ali e comecei a sentir aquele consolo. Aí o choro de tristeza deu lugar a um choro de alegria, de gozo. Comecei a sentir um gozo dentro de mim, uma alegria. E aí eu dormi bem, dormi tão bem, no outro dia acordei todo animado, irmãos. Acordei todo animado.
Porque eu não estava com fé quando saí do culto, mas na hora que eu pedi a presença de Jesus, eu pedi com fé. E Jesus me atendeu. Jesus me atendeu. Então, Jesus, quando apareceu para os discípulos ali, os discípulos se animaram, o ânimo deles voltaram, porque é assim, irmãos. Pode ter certeza, não há dor nessa vida que você não consiga superar se você ter fé que Jesus, ele vai te ajudar nessa caminhada. Quantas vezes você pensou, Senhor, essa prova eu não vou conseguir vencer, essa luta eu não vou conseguir superar, eu acho que eu nunca vou me esquecer dessa situação que eu passei. Aí quando você olha para hoje em dia, lá para trás você vê, rapaz, eu pensava que não ia conseguir superar aquilo, eu pensava que não ia conseguir esquecer aquela situação que eu passei, mas hoje em dia eu nem me lembro mais. Hoje em dia Deus ele está me alegrando e está mudando a minha vida. Não há prova que você não consiga vencer sem Jesus. Agora é interessante que Jesus, depois que apareceu para esses discípulos, ele continuou aparecendo para os outros discípulos. Mas os discípulos demoravam muito para crer. Era muito difícil. Eu quando estava lendo esse texto pensei, rapaz, mas Jesus tinha muita paciência mesmo, hein? Eu não sei se eu teria essa paciência tão grande igual Jesus. Porque olha só aqui no versículo 36, ó, diz assim: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvida no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toque-me e vejam, um espírito não tem carne, nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles, e disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que ao meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus está fazendo de tudo para provar que Jesus tinha ressuscitado. Jesus apareceu novamente para os 11 ali, uns estavam com alegria, mas outros estavam com dúvida, outros estavam espantados. Aí Jesus falou: olha só, sou eu não sou um espírito, olha só as minhas mãos, olha os meus pés. Para provar, Jesus até perguntou: tem algo para comer aí? Tem algo para comer que eu vou comer na frente de vocês para mostrar que eu ressuscitei em corpo. E aí Jesus teve que comer para provar para eles. Ainda assim, eles ainda estavam em dúvida. Aí sabe o que aconteceu no versículo 45? Ó? Então lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Olha, eu não falei que no reino de Deus a gente enxerga pela mente? Jesus abriu o entendimento deles para que eles pudessem compreender as Escrituras. Está vendo como Deus é misericordioso, irmãos? Quantas vezes a gente lê a palavra, aí muitas vezes a gente pergunta assim: você crê na palavra? Aí a gente fala: eu creio. Muitas vezes dá vontade de falar igual aquele sujeito que chegou até Jesus e fala: Senhor, eu creio, mas me ajude na minha incredulidade. Ué, como é que é isso? Creio ou não creio? Eu creio, mas me ajude na minha incredulidade, né? Eu prefiro fazer essa oração, porque muitas vezes Deus faz uma promessa na minha vida, eu leio a palavra, eu falo: eu creio, Senhor. Mas nós temos que crer de todo o nosso coração. Certa vez Jesus chegou numa figueira, e essa figueira não estava dando frutos. Aí Jesus falou: figueira, seja amaldiçoada, que nunca mais saia fruto de ti. Aí a Bíblia vai dizer que a figueira realmente se secou. No outro dia os discípulos viram a figueira seca e eles se espantaram. Falaram: nossa, mestre, aconteceu mesmo. O Senhor falou que a figueira ia se secar e realmente ela se secou. Aí Jesus falou para eles assim: ó, se vocês, todo aquele que disser com a sua boca e não duvidar com o seu coração, poderão até pedir para as montanhas se transportarem de um lugar para o outro, e isso será feito. Ou seja, você tem que dizer com a sua boca, mas não pode duvidar com o seu coração. Então quando o pregador perguntar: você crê nessa promessa? Você pode dizer: eu creio, mas não pode duvidar no seu coração, para que a promessa se cumpra na minha e na sua vida, irmãos. E aqui Jesus continua: e ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados e todas as nações, começando por Jerusalém.
Então era para eles estarem em Jerusalém, eles estavam voltando para Emaús. Versículo 48, vocês são testemunhas destas coisas. Se eles não tivessem voltado para Jerusalém, eles não seriam testemunhas de nada, irmãos. Porque eles iam continuar duvidando. Porque lá Jesus Cristo ratificou a sua ressurreição. Versículo 49 diz, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Já percebeu uma coisa na Bíblia? Você pode ler de Gênesis a Apocalipse. Leia de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber. Deus nunca nos deixou sem uma promessa. Irmãos, Deus ele nunca nos deixou sem uma promessa. Certa vez ele falou para os discípulos, Jesus falou, olha, eu vou ter que subir aos céus. Se eu não subir aos céus, o Espírito Santo não vai vir. Mas eu envio a promessa do Consolador que vai estar com vocês. Vocês vão estar chorando agora, mas depois vocês vão se alegrar. Eu vou, mas a minha promessa fica. Jesus subiu aos céus, mas a promessa ainda está de pé na sua vida. Irmãos, você tem uma promessa na sua vida. Nunca deixe de crer nisso. Pastor, mas eu estou muito triste. Pastor, eu estou enfrentando uma luta muito grande. Pastor, eu não consigo me alegrar com a situação. Irmãos, mesmo que você não se alegre com a situação, se alegre na promessa. Porque a situação realmente é difícil. Mas a promessa de Deus é de bênção. A Bíblia fala que as provações do momento presente não se comparam com a glória do porvir. Você pode receber a maior bênção de todas nessa terra, irmãos, terrena. Mas Deus ainda tem algo muito maior para todos nós na vida eterna. Não se limita somente nessa terra, irmãos. Nós vamos receber coisas maiores na vida eterna. O fim é melhor do que o começo. As coisas do porvir são melhores do que as coisas do presente. Tem muitas pessoas querendo viver muito das promessas do presente, terrenas, mas estão esquecendo das promessas futuras. E sabe o que Jesus quer que a gente faça? Aqui no versículo 50 para terminar, diz assim, tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. E permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Muitas vezes Deus, ele renova a nossa alegria. E no lugar da gente continuar caminhando nesse caminho de alegria, muitas vezes nós queremos voltar para o caminho da tristeza. Como assim, pastor? No lugar da gente focar naquilo que está por vir, muitas vezes nós voltamos a nossa mente para o passado. Aquilo que eu perdi, aquela decepção que eu tive, aquela mágoa que eu passei, aquela dor que eu senti. Fica preso no passado, não vive o presente e acaba perdendo a fé nas coisas do futuro, irmãos. A Bíblia fala, esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. O meu alvo é Jesus. Jesus, ele quer que a gente continue no caminho da alegria, no caminho do gozo, no caminho da felicidade. Aqui fala, e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. A única maneira da gente ficar firme na promessa de Jesus, não tem ensino da harpa? Firme na promessa do Senhor? Então, irmãos, a única maneira da gente ficar firme na promessa de Jesus é estar constantemente louvando e adorando a Deus. Aqui fala, dá o exemplo do templo, mas não somente no templo, né? Nós podemos adorar a Deus em todos os lugares. Mas se a gente não separar o nosso tempo, irmãos, para ir para o templo, o nosso tempo, né, para ir para o templo adorar o Senhor, será que nós vamos adorar em casa? Se nós não quisermos ir para o templo da glória, separar o nosso tempo ali para Deus, será que nós vamos adorar o Senhor em casa? Aqui nós somos renovados, aqui nós temos forças. Veja que aqueles 2 discípulos de Emaús, eles estavam isolados, eles estavam caminhando sozinhos, isolados. Quando Jesus abriu os olhos deles, opa, estou indo para o caminho errado, deixa eu ir para Jerusalém, que lá é o caminho da bênção. E lá eles voltaram para comunhão, irmãos. Não se isole, não fique sozinho. Não deixe de adorar ao Senhor. Não caminhe só com o homem, caminhe com Jesus, irmãos. Porque a promessa ainda está de pé sobre a minha e sobre a sua vida. Para perseverar até o fim, irmãos, vamos continuar louvando ao Senhor. Quando fala constantemente, a palavra do Senhor fala, sede firmes e
constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque nenhum trabalho é em vão no Senhor. Amém, meus irmãos? Receba a vitória, receba a promessa, e quem crê ainda na palavra do Senhor, aplauda o nome do Senhor bem forte, irmãos. Que Ele está aqui neste lugar e Ele que é digno de receber todo louvor, toda glória e toda